Por entre caminhos de pedra, serpenteando as montanhas gerais, segue o som apurado das violas caipiras. 10 cordas vibram notas e emoções, que sei de cor, na memória, no coração. Perdido entre tantos pensamentos, vagueio por entre as ladeiras históricas, adivinhando anjos a cada esquina, ouvindo inconfidências, aguardando o dia do batizado. Caminho de pedras, centenárias ladeiras. Caminho das águas, meu rio quase morto. Ah, o peito de ferro dessas minas tantas. Titã alimentar-se de suas próprias entranhas, mas o que ficará depois? Pelas linhas paralelas segue um trem da vida, Maria louca a apitar o sertão adentro. A cada estação chega mais gente, mais histórias, mais solidões. Minas eterna, que vive nas memórias, na tradução de tantas histórias, no acaso que nos torna mais fortes, na certeza que nos torna mais desconfiados, na poesia de versos entrecortados. O Arraial das Congonhas do Campo surge em fins do século XVII e início do XVIII. É em torno da atual matriz de Nossa Senhora da Conceição que o povoado começa a surgir, com aglomerados de casas, ruas e as principais vias de acesso. Foi a partir de 1757 que o desenvolvimento do arraial foi ampliado, em especial com a criação da Capela do Bom Jesus no alto do morro denominado Maranhão, por um português chamado Feliciano Mendes. Em 1757, dá-se o início da construção da Capela do Bom Jesus. Apenas em 1760 acontece a inauguração com uma procissão solene, passando já por esta ladeira, que dava acesso ao famoso templo. Esse templo foi narrado também pelos versos do inconfidente Tomás Antônio Gonzaga nas cartas chilenas. Diz Tomás Antônio Gonzaga: distante 9 léguas desta terra, há uma grande ermida que se chama Senhor de Matozinhos. Este templo os devotos fiéis a se convoca por sua arquitetura, pelo sítio e ainda muito mais, pelos prodígios com que Deus enobreceu sua santa imagem. Na nossa cidade, que é a cidade dos profetas, cidade do Bom Jesus, e a gente costuma falar também do ponto de vista religioso, que é a cidade da Sagrada Família, porque ela abriga essas 3 devoções importantes. A primeira, o Bom Jesus, que é o centro da nossa fé. A segunda, Nossa Senhora da Conceição, cuja memória e festa, historicamente, dogmaticamente, é do dia 8 de dezembro, então ela também acolhe uma grande multidão de pessoas. E São José, esposo de Maria, modelo do pai, do esposo, da pessoa que se responsabiliza pelo trabalho. A topografia de Congonhas é muito interessante porque nós temos um vale e no fundo do vale nós temos o Rio Maranhão. Cortando o Rio Maranhão, a principal via de acesso que dá acesso à Matriz, a São José e a Bom Jesus de Matozinhos, formando uma cruz. Então, a nossa vocação desde sempre desde a topografia, já marca a cruz, que é uma vocação religiosa. E essa principal via de acesso, que é a ladeira do Bom Jesus, que é a ladeira histórica formada pela Rua Feliciano Mendes e pela Bom Jesus e as suas adjacentes, como a Rua Ouro Preto e a Rua Aleijadinho, ela é a principal via de acesso e por esse corredor passaram grandes personagens da história e realmente era um corredor de informações e também um corredor religioso. Até o século XX, a ladeira do Bom Jesus, como é conhecida hoje, era chamada de Rua Direita, porque dava acesso ao lado direito da matriz, como ocorre também em outras cidades históricas. E alguns documentos atestam isso. Transferências de propriedade, por exemplo, alguém transferindo para o fulano de tal, a casa, cito a Rua Bom Jesus, a antiga Rua Direita. Então esses documentos existem, estão no cartório, alguns documentos ainda fazem essa alusão à antiga Rua Direita. É uma rua falada na história.
ela foi calçada em pedra bruta, granito bruto, pelos escravos. Escravos, eles arrancavam pedra na pedreira, fazia jangada de pau, colocava pedra em cima da jangada e punha junta de boi para arrastar essas pedras. Além da função de ligar um lado ao outro do arraial e ao principal centro de religiosidade, o Santuário do Bom Jesus, essas vias servem também como elo afetivo da população, que a utiliza não apenas para ir e vir de um lugar ao outro, mas também durante as cerimônias religiosas, com as procissões que ocorrem da matriz para a Capela do Bom Jesus ou da Capela do Bom Jesus para a matriz, em especial durante a Semana Santa. A ladeira é, pode-se dizer, a rua mais importante. Não é apenas, inclusive, uma rua. A ladeira, o próprio nome está dizendo, ela é todo este acervo, tanto cultural quanto religioso, que nós temos que realmente preservar. Cotidianamente, nós passamos por esta ladeira. A ladeira representa uma riqueza enorme, culturalmente falando, porque ela lembra todo o passado histórico que aqui se fez e se contemplou e que, no momento, também é bastante valorizado. Tanto é que, então, nós passamos pela ladeira, nas procissões, indo, subindo. No século XIX, alguns viajantes passam por Minas Gerais e por Congonhas e citam a ladeira histórica. Dentre eles, o Barão de Esquives, em 1811, Saint-Lé, em 1816, e o James Well, que fala dessa íngreme ladeira, calçada de pedras redondas. Com relação a essa questão da falta de documentação, eu acredito que muita coisa está na oralidade. E também nos relatos de alguns viajantes, como James Wells, que descreve a ladeira de uma forma maravilhosa. Não as edificações, mas a topografia do lugar, o Rio Maranhão. Então o relato dele é um documento histórico que nos permite viajar no tempo. Ele fala dos principais casarões, fala da hospedaria do Alferes Gurgel e fala também do povo de Congonhas, como era e como eram aquelas casas. É maravilhoso o relato dele. Essa cartografia permite analisar alguns pontos de importância no desenvolvimento da cidade e da própria história da localidade e da relação da população com alguns monumentos. Isso fez com que na década de 30, após a criação do IPHAN, tivesse o tombamento não apenas da ladeira, mas de todo o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Congonhas. Se a casa é tombada pelo patrimônio, eles pedem para conservar, né? Conservar a moradia, conservar a casa. Mas, se for conservar as casas, é com dinheiro de jubileu. A pessoa, o morador, doa a sua frente da sua casa, então ele recebe aquele aluguelzinho da frente, sobre a festa do jubileu. Depois do jubileu ele tem um trocadinho, aí ele vai pintar em frente às casas e vai fazer um certo serviço pelos fundos. Né? Mas ajuda não tem não, é com dinheiro de aluguel de jubileu. A lei de tombamento não leva necessariamente à preservação do patrimônio. Ela apenas contribui com forma de lei para a manutenção de determinado bem. A população, juntamente com os órgãos competentes, devem se unir para esta preservação. Naquela íngreme ladeira sobem todos os anos milhares de pessoas que saem de suas casas, muitas de cidades distantes, para suplicar, orar e agradecer pelas graças alcançadas. Lá no alto, 12 profetas assistem, atentos às diversas demonstrações de religiosidade, fé e confiança no padroeiro. A maior festa religiosa de Minas Gerais é o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas. Foi no ano de 1779 que o Jubileu do Senhor Bom Jesus é criado. O primeiro ocorre em 1780 e essa ladeira torna-se então o principal acesso ao Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus. Falar sobre a ladeira é falar sobre o jubileu, né? Essa fé que o pessoal vem todos os anos e cumprir a promessa no Bom Jesus. A pessoa sobe a ladeira, sobe o Bom Jesus, sobe a Rua Aleijadinho para chegar na Igreja do Senhor Bom Jesus para fazer uma oração, para cumprir uma promessa, que às vezes aquela pessoa adoeceu,
ele agarrou com o Bom Jesus, pediu o Bom Jesus para ser curado. Nos anos 50, 60, até 1970, o trânsito de Romero era tudo por baixo, vindo de baixo. Então era muito tumultuado ali a Rua da Ladeira, muita barraca, que a cidade não tinha muita, era menos habitante, então não tinha tanto acesso aqui pelas Curvas da Morte, por outros caminhos, só passava por aí. Então aqui ficava cheio de Romero, que eles vinham naqueles carros, naqueles caminhão antigo com todo, que chamava pau de arara. Naquele tempo não tinha estrada asfaltada, era tudo de terra, então era tudo difícil para chegar, para ir embora. Então a cidade ficava tombada por esse multidão de gente que vinha, e a ladeira era a principal rua para subir e descer. Porque naquela época o jubileu não é como hoje em dia, que o pessoal vem de manhã, à tarde todos pegam os seus carros, suas conduções e vão para a sua cidade. O pessoal gastava um mês para vir e um mês para sair. Então todas as casas eram alugadas como pensão e precisava alimentar esse pessoal todo. Em consequência disso, todo mundo ganhava o seu dinheiro. O que marca muito a ladeira para a gente é o jubileu, né, que é feito na ladeira, né? As pessoas antigamente, elas chegavam aqui, eu era menino, em agosto. Os barraqueiros chegavam em agosto para vender as suas mercadorias, né? Então a ladeira marca muito o jubileu, que no jubileu a gente sempre estava subindo a ladeira, quando era menino, acompanhando os pais, para comprar. Antigamente esperava o jubileu para comprar roupa, era assim, né? Congonhas não tinha comércio aberto como nós temos hoje, tinham poucas lojas, uma ou duas lojas antigamente. Então o jubileu, que era onde as pessoas compravam suas mercadorias durante todo o ano, comprar calça, comprar camisa. Então o que marca muito a ladeira, para mim, na minha infância, é o jubileu. E tinha um senhor que chegava em agosto para vender a renda, vendia a renda. Chegava em agosto. Então quando ele começava, vinha na rua gritando, né? A renda. Eu falei, chegou o jubileu, mãe. Para mim, eu já sabia que estava chegando, né? Então as mães da gente compravam roupa das pessoas que vinham de geralmente de São Paulo. Os barraqueiros vinham de São Paulo com as mercadorias para vender aqui. No jubileu, é interessante observar algumas situações também que fogem, né, até do bom senso. Que é, né, todo mundo congonhense espera um determinado momento do jubileu para sair para fazer a compra. E normalmente isso acontece à noite. Durante o dia vem turista e tudo, o pessoal vai acompanhar as missas. Então não tem aquele sol forte, está numa situação mais tranquila, sai à noite, principalmente à noite de domingo, aí o pessoal sai mesmo. E é interessante porque tem pessoas que, né, independente da condição que está o ambiente, elas não deixam de estar muito bem vestidas, muito bem comportadas, né, para não sair da etiqueta, mas deixa o conforto de lado. Então imagine só, domingo à noite, você subindo a ladeira para fazer compras no jubileu e se depara com uma mulher de salto agulha, aquele salto alto, subindo a ladeira. É um desafio e tanto, e haja tornozelo para suportar aquilo ali, subir a ladeira toda, pisando naquele desnível, tentando equilibrar o pé e com risco de quebrar o salto, que aí fica pior ainda para você subir a ladeira, e isso é comum. O turismo religioso que acontece aqui em Congonhas, apesar de ser muito mesmo no período do jubileu, mais forte no período do jubileu, mas é um turismo muito intenso, né? São 120 mil pessoas que trafegam para aquela ladeira em 7 dias. Então é um turismo forte e também um comércio forte, porque vem comerciantes de todo o país trazendo toda sorte de artigos para comercializar. O jubileu, a rota do jubileu sempre foi a ladeira. Então nós não podemos mudar agora, tirar o jubileu da ladeira, passar para outras ruas. Uma tradição, você não muda uma tradição, né? Antes do jubileu pegava da igreja da matriz, as barracas ficavam da igreja da matriz até na igreja da Basílica. Então hoje já é do Pontilhão para cima, né? Porque o trânsito, imagine bem, né? Antigamente o trânsito era, o pessoal vinha aqui a cavalo, então não tinha problema de locomoção no centro da cidade. Hoje, o número de carros nós temos aqui, se a gente colocar o jubileu da matriz lá na Basílica, você fecha o centro da cidade. Então hoje é do Pontilhão para cima, né? E é uma tradição que tem que ser preservada. O que a prefeitura está fazendo agora, os jubileus, é organizando mais essa festa. Porque antigamente o pessoal pegava uma gambiarra,
para colocar a iluminação, as lonas eram inflamáveis, hoje são lonas anti-chamas. Então, nós tentamos organizar mais o jubileu, colocando bebedouros na ladeira, dando maior conforto para os barraqueiros, também para os romeiros que aqui vêm, banheiros químicos ao longo da ladeira, né? Teve um ano, em 200 anos, acho que só teve 2 vezes. Esse ano foi 2011, que não teve jubileu por causa da ameaça da peste suína, né? Foi mesmo, ninguém quis assumir esse risco. Esse ano a cidade sentiu muito, além da falta mesmo do jubileu, que é uma tradição muito grande, atrapalhou, assim, correu menos dinheiro na cidade, porque o jubileu ele movimenta os postos de gasolina, farmácia, comércio, as pessoas. Então ele leva dinheiro, mas entra muito dinheiro também. Então a importância do jubileu acontece muito através da ladeira. As casas rústicas e simples, que em suas paredes escondem as esperanças, choros e risos, preservam as lembranças de um passado marcado pela fé e pela pedra-sabão. Pedra-sabão que as mãos de um gênio souberam talhar com a mais puro requinte de beleza e harmonia. As pedras da ladeira confabulam segredos entre si, guardam histórias, idealizam sonhos, compartilham vidas e murmuram melodias por todos os cantos da cidade, quiçá do mundo. Quantos amores nasceram e floresceram na íngreme ladeira do Bom Jesus. Paira no ar um clima de mistério, de fé, de amor. É setembro, os ipês já se abriram em festa, tornando a paisagem majestosa. Mas um jubileu se aproxima e a ladeira vive seu auge. É um sobe e desce de sonhos, esperanças, desejos e promessas ao Senhor Bom Jesus. Mais uma vez, a ladeira cumpre o seu fiel destino, de acolher a todos da mesma forma e com o mesmo glamour. Há um misto de beleza e encantamento. Assim é a ladeira do Bom Jesus. Ladeira da fé, ladeira da arte e da vida, de um povo que faz a história acontecer. Histórias jogadas ao vento, que o tempo se encarregará de contar. Era a rua principal da cidade, né? Então, por ali, certamente passaram todas as nossas personalidades, nossos principais personagens. A ladeira tem uma característica que eu, pelo menos, interpreto dessa forma. As pessoas moravam nas fazendas ao redor da cidade, tinha pouca gente aqui dentro da cidade. E depois eles tinham uma casa aqui na cidade para poder pousar no jubileu, na Semana Santa e tal, durante as festas, né? Então, eles depois, alguns foram vindo para a cidade e abandonando as fazendas, deixando as fazendas assim como invertendo a situação, indo lá para passear. Mas então, as famílias todas que eu estou lembrando, família Pinto, família Dias Leite, família Freitas, família Junqueira, todos eram fazendeiros, família Miranda, eram fazendeiros que tinham casas na ladeira, né? E essas casas tinham grandes quintais, então as pessoas criavam porco, galinha, então eram verdadeiras chacrazinhas. Então ali nós tínhamos no início da Rua Bom Jesus, né, ali morou o Zé Rigó, os pais do Zé Rigó vieram do Faria, que era uma fazenda lá perto da Cachoeira, e moraram ali, então o Zé Rigó também morou ali. O Dom Silvério, pela tradição oral, ele teria estudado aproveitando a luz de uma venda que ficava também na ladeira, mais lá para cima, ali para o lado das Gurgel. Então, é uma outra personalidade, né, importante da nossa história que também frequentava a ladeira. Ele não nasceu nem morou na ladeira, mas ele frequentava a ladeira. A prefeitura da cidade, quando foi instituída a prefeitura aqui em Congonhas, ela era numa praça que fica no pé da ladeira do Bom Jesus. Então, os acontecimentos políticos também, né? Os políticos da época, Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, vários outros, que eu não me recordo aqui agora o nome, estiveram presentes na Praça Dom Elvésio, que faz parte desse conjunto da ladeira. Então, quer dizer que é realmente um corredor cultural. Como também os personagens da cidade, né, que faziam serenatas, os tipos populares como Bença-Bença. Dos personagens de Congonhas que viveram por ali ou que tinham a ladeira como trajeto, eu posso citar 2 que eu me lembro. Um é
eu conheci primeiramente chamado de Zé Gaguinho, mas na cidade inteira ele ficou conhecido como Bença Bença, que ele falava benção, benção, ele tomava benção, né? E falava, benção, 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 era gago, muito fortão assim, ele estava com um ombro largo, e se a gente falasse com ele, o Arruda vai pegar o benção, Arruda era um dono de um bar que tinha onde a Infância Fortunata, não sei por que cargas d'água, se falasse com ele, gritasse, o Arruda vai pegar o benção, 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 benção. Ele ficava uma fera, ele morava na ladeira, só que na rua Feliciano Mendes, né, que chega na Fenda Fortunata. A gente passava, ele ficava meio que escondido assim, e aí a gente dava um tempo assim, a gente olhava para a ladeira, o tempo que a gente podia correr, né, e o tempo, a distância para ele não alcançar a gente. Só que ele tentava alcançar a gente com as pedras que tinha na ladeira, na beirada ali da ladeira, né? A gente gritava, o Arruda vai pegar o benção, benção, benção. Já nem olhava para trás, só via as pedras subindo, que era o maior risco que tinha, né? A gente era jovem, que o risco fascina de você fazer essas tripulias, e esse personagem da ladeira. E tem o Fus, que na Semana Santa ele acabou atrapalhando todo o clima de oração, de reflexão que uma procissão religiosa exige, né? O que exige uma procissão? Se você vai para contemplar aquele ato solene religioso, ou rezando o texto, segurando sua vela, todo introspectivo, e ele entra na procissão, e uma fiel, talvez fosse de fora, porque a procissão, a Semana Santa de Congonhas atrai turistas de várias partes do Brasil, e ela ficou admirada, assim, porque todo mundo certinho, que a pessoa se prepara para a procissão, toma banho tomado, com um véuzinho, os caras cabelo penteadinho, né, quando tem cabelo, né? Ela viu esse cara todo descabelado, e aí ela não conteve, ela gritou, meu Jesus amado, que cara mais descabelado, e aí acabou com todo. Na verdade, aquelas pessoas que estavam na frente e atrás acabaram saindo do clima foi uma gargalhada só naquele trecho ali da procissão. Uma vez a gente estava fazendo uma entrevista com um morador, eu achei interessante que tem relação com a ladeira, porque com certeza esse personagem passou pela ladeira até chegar ao Bom Jesus. Ele contou o seguinte, que um romeiro veio a cavalo, subiu a ladeira e chegou até o santuário do Bom Jesus num cavalo muito bonito, e o cavalo naquela época era como se fosse um carro do ano, era a maior posse que ele tinha, era o tesouro que ele tinha, né? Era o objeto mais, era o que ele tinha de mais caro. Ele parou ali, desceu a pio do cavalo, amarrou o cavalo de frente à igreja, que havia um lugar para amarrar os cavalos ali naquela época, que a condução era cavalo, né, o carro de boi, ou então o trem do bispo. Então ele veio a cavalo, parou ali e foi agradecer aquele ano de fartura que ele teve. Quando ele saiu, o cavalo já não estava mais lá, havia fugido, ou roubado o cavalo, né? Alguém roubou o cavalo, ele pensou. Ele voltou, pôs a mão na cabeça, meu Deus, roubaram meu cavalo. Ele saiu procurando o cavalo, desceu a ladeira, passou pelos passos próximos ao santuário, não encontrou. Bem de tardinho, por volta de umas 3 horas, ele voltou na basílica e no santuário ele falou, meu Bom Jesus, me ajuda a encontrar o cavalo. Peraí, eu estou na terra do Bom Jesus, ele há de me ajudar. Entrou, fez umas orações e pediu, Senhor, me dá um sinal. Dá um sinal para que eu possa encontrar o cavalo. Já procurei por todo lugar, eu quero apenas um sinal. E quando ele saiu, que ele estava no adro, ele olhou para o profeta Abacuque, que apontava para uma direção. E ele pensou, esse é o sinal. E desceu na direção que o Abacuque, o profeta, apontava. E havia um passo, logo abaixo ele encontrou o cavalo lá. Ele voltou novamente ao santuário, amarrou o cavalo bem amarrado, e foi lá e agradeceu, e pensou, bom, Jesus realmente é poderoso. A procissão também reserva algumas situações na ladeira, né? Como já é um pouco inclinado, tem aquela variação o desnível das pedras, que são tradicionais, né, dessa ladeira, que são uma marca, né, da ladeira em Congonhas. É comum o sujeito estar acompanhando a procissão e dá uma deslizada daqui, outra dali, abaixa a vela um pouco e queima o cabelo da mulher que está na frente. Aí é um Deus nos acuda para apagar, corre daqui, acode dali, e, enfim, tira a atenção de todo mundo, aí o sujeito esquece qual parte da reza que está e vai por água abaixo também a reza. E no cotidiano aqui da cidade, às vezes tem um turista desinformado, e qual é o pensamento dele? Olha, a ladeira é histórica, é por ali que eu vou chegar na Basílica. Mas se o cara está a pé, ele vai ver, né, uma ladeira caracterizada com muitas casas, né, com estilo colonial, que compõe aquele ambiente, é muito bacana, né? É a cultura, a história da cidade preservada naquela região e no espaço onde está a ladeira. Mas e quando o sujeito está de carro? Um carro esportivo, importado ou não, rebaixado,
e ele acha que o único caminho para chegar na Basílica é a ladeira. E sobe a ladeira de carro. Aí você vê algumas faíscas saindo do fundo do carro que está raspando o fundo ali porque tem buraco, tem a variação das pedras da ladeira. É comum isso acontecer. São caminhos que levam a percorrer não apenas um espaço métrico, mas anos de vida, que contam histórias, que sobem e descem a ladeira, ao repique dos sinos, ou mesmo com seus dobres, dolentes e tristes, aos sons efusivos de uma corporação musical, ou ao silêncio insondável. Bom, dos personagens históricos que passavam pela ladeira, um deles, um dos mais importantes, acredito, o Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, ele trafegou por essa ladeira. Ele morou em Congonhas 8 anos, enquanto esculpia as imagens dos passos e os profetas. Segundo o relato de duas famílias tradicionais e formadoras do município de Congonhas, eles me relataram que havia um casarão na rua Major Sabino, antiga Beco da Fontinha, que no fundo dessa Major Sabino tem uma bica, e ali era conhecido como Beco da Fontinha. Havia um casarão na esquina Major Sabino com a Feliciano Mendes. E era um casarão onde Aleijadinho residiu, não trabalhou, ele residiu ali. Provavelmente esse casarão era da Irmandade do Bom Jesus, que é proprietária desse casarão. Está na oralidade, você não vai encontrar isso em documentos. Mas é importante que há outros relatos que Aleijadinho morou em outras casas. O Aleijadinho foi o maior artista do mundo em pedra, sabão e madeira de cedro. O Aleijadinho morou nessa rua. Morou no lugar da minha casa. Minha casa é número 72, é essa aqui, ó. Então, a Aleijadinho morou no lugar dessa casa aqui, ó. Bom, a gente não lembra, mas esses aí é os antigos que vem falando, né? Os antigos é que bisavô, para avô, para pai, para filho, né? Então, aí eles vêm passando para a gente. Meu pai me explicou, como meu bisavô explicou para o meu avô explicou para o meu pai e meu pai explicou para mim. Que a cultura de um povo está na sua memória, está na sua capacidade de cuidar, está na sua vontade também de perpetuar-se. Então, ao se conservar culturalmente a ladeira, nós estamos dando ênfase, estamos dando um grande valor cultural, realmente histórico, para um grande encontro, é como se fosse um encontro de artes, de artistas. A ladeira, como podem observar, é um dos remanescentes da Congonhas de antigamente. A maioria das casas aqui ainda estão caracterizadas, embora com alguma mudança, porque as cores utilizadas no passado para pintarem as casas é algo que o povo de antigamente levava muito a sério, não se deixava um imóvel sem pintar. Era branco, né? Pintavam as casas de branco, portais azuis e as telhas curvas. Era a característica básica da cidade de Congonhas. Então, a ladeira ainda mantém muitas dessas características. Infelizmente, no decorrer dos anos, as casas ficaram descaracterizadas, foram feitas casas modernas, né? Ao longo da ladeira, que descaracterizou muito, né? Eles tinham casarões, né, importantes, que algumas ainda são conservadas, algumas casas são conservadas. Existe um projeto do governo para que as pessoas que moram no entorno da ladeira do Senhor Bom Jesus peguem um financiamento, né, Monumenta, com juros subsidiado pelo governo para justamente fazer a manutenção das suas casas. E aos poucos os moradores estão tomando consciência de que tem que realmente preservar. Mas esse projeto que está voltando inclusive agora inclusive da Caixa Econômica Federal, para que as pessoas possam pegar um dinheiro subsidiado, pagar ao longo de 20 anos, né, para ter suas casas, seus telhados restabelecidos. Infelizmente, muitas casas têm até aqueles telhados de zinco, né, aquelas, segundo andar, de zinco. Então a cidade fica muito feia, né? E a ladeira é um exemplo, né, de como a cidade de Congonhas começou, de nossas origens, e nós precisamos preservá-la, porque aí realmente está a nossa boa parte de nossa história, boa parte de nossas tradições.
Agora, é importante, viu? Morar na rua aqui do Aleijadinho é bom. É bom aqui é muito gostoso. Morar aqui é muito bom, a rua tranquila, né? Eles fizeram algumas benfeitorias também aí, que já melhorou bem também a rua. A questão da iluminação, que era dentro do poste, agora é tudo subterrâneo. Então, morar aqui é bem tranquilo, sossegadinho o lugar, né? Preservar a ladeira é preservar a nossa história, porque se a gente perder aquele traçado, se a gente perder aquela ambiência, a gente perde a nossa própria identidade. E a ladeira também gera recursos. Imagina vocês, ela é um corredor, pode ser um corredor turístico também. É uma ladeira que, em Minas Gerais, existem poucos exemplares como aquele, talvez o único, com aquela extensão toda. A nossa ladeira é muito extensa e com calçamentos que muitos chamam de seixos rolados. Elas não são seixos rolados. Elas não têm a face redonda, tanto no verso quanto na face principal. Tanto é que, eu diria, na parte de baixo das pedras, quando elas foram retiradas, elas têm várias arestas. Então, elas não eram redondas como estão lá hoje. De tantas pessoas trafegarem, carro de boi, montarias como as mulas, os cavalos e ainda o povo passando ali, um tráfego intenso de pessoas fizeram com que aquelas pedras tivessem as faces arredondadas e que lembrassem os seixos rolados, que são rochas de aluvião encontradas nos leitos dos rios. Mas é ali a marca da história, a marca da presença humana caminhando sobre aquelas pedras que deixaram as faces das pedras arredondadas. A maior propaganda que tem de uma cidade é o boca a boca. O turista, quando chega numa cidade, é bem recebido, é bem acolhido, ele sempre fala, né, na sua cidade, de onde ele é, para outras pessoas, né? E se ele for mal recebido, também ele fala. Se não tiver um conforto, também ele fala, né? Ele mete o pau na cidade. Então nós temos que acolher bem, dar explicações corretas para os turistas, por isso que vai ser importante o museu. O problema é que hoje antigamente o turista vinha pela estrada de ferro, né? Os romeiros são aqueles que vinham pagar as promessas do Senhor Bom Jesus pela estrada de ferro e subiam a ladeira. Hoje eles vêm de ônibus, muitos deles de ônibus, e o acesso, né, para a ladeira dificulta o turista chegar até a igreja. E muitos turistas às vezes são idosos, né? Então eles chegam por trás da igreja do Senhor Bom Jesus. Mas nós estamos fazendo uma sinalização, já está sendo licitada uma sinalização de todo o nosso patrimônio. Então isso aí tem que preservar mesmo, né? Eu já falei, por exemplo, a prefeitura conservar essa parte todinha aqui, da matriz também, né? Tudo certo, tem que preservar mesmo. Lá embaixo não, melhorar a cidade ali, asfaltar e tudo, acho que devia fazer. Agora, essa parte aqui tem que preservar mesmo, não pode ser diferente, né? É muita história que tem aí. Preservar a ladeira é a gente cuidar bem ali, né? Porque já foi feito a fiação subterrânea, né? Já foi esse financiamento que tem que ser das pessoas mesmo, tem que ter esse cuidado de pegar um empréstimo. Nós temos que incentivar as pessoas a pegar esse empréstimo para melhorar suas casas, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter com a cidade, né? Nós estamos tentando fazer uma desapropriação de 2 casas velhas que estão logo no pé da ladeira para fazer um ponto cultural, principalmente para a cultura popular, né? Então, talvez a gente desaproprie 2 casas ali para dar apoio à cultura popular, que é Pongado, Folia de Reis, que não tem um espaço para eles se apresentarem, fazer suas reuniões. A importância de preservar, porque a gente está preservando os nossos... Nós estamos nos preservando, né? E preservando para as futuras gerações essa tradição, essa cultura, porque isso é que nos torna únicos, né, no planeta, essa nossa identidade. Então, isso é importante preservar, porque senão a gente cai na fossa comum, né? A gente cai nessa vala comum que as pessoas hoje não têm muita identidade, está tudo muito massificado. E a gente tem história e vale a pena preservar essa história. No dia 31 de dezembro de 2008, uma chuva torrencial caiu sobre a cidade de Congonhas. A revitalização feita na ladeira não conteve a chuva e as pedras desceram para o centro comercial da cidade. No dia 1º de janeiro, a Prefeitura Municipal de Congonhas, com o intuito de limpar o meio degradado, enviou algumas retroescavadeiras e caminhões para retirarem as pedras históricas da ladeira e levá-las para lugar ainda desconhecido.
projeto teve como, né, uma conceituação básica revitalizar a ladeira, né, tentar despoluir a questão visual da rua, com a retirada de poste, de fiação aérea, né, e com isso tem que fazer então o embutimento dessa fiação via subterrânea, né. Então, nesse caso, o que acontece? Você tem que abrir o calçamento, né, para passar toda essa rede de tubulação. Então, que critério que a gente teve para tentar recuperar também as características do calçamento? Mapear primeiro, né, não todas as pedras, mas aquelas principais, aquelas maiores que fazem aquela borda, recuperar aquela inclinação para o meio, aquela forma de calha da rua, né, em alguns trechos ainda existia, mas na maior parte da rua já estava todo descaracterizado. No início da obra, o pessoal começou a retirar as pedras, veio uma chuva também e acabou levando essas pedras lá para a Praça do Elvésio. Né, mas o que aconteceu foi realmente uma chuva torrencial, né, e o calçamento não estava consolidado, com aquelas graminhas em torno dela, já com a raiz bem entranhada nos interstícios. Então, o calçamento ainda estava frágil e danificou justamente o eixo onde passava a rede principal da Copasa, né, levando todo o material de base do calçamento e algumas pedras também acabaram rolando, descendo a ladeira lá. Então, qual foi a ação da prefeitura nesse momento? É recolher as pedras da Praça do Elvésio, né, para liberar o tráfego naquele trecho ali. Né? O que a prefeitura fez? Recolheu essas pedras e recolocou elas, depositou, na verdade, junto à igreja de São José. Fez um monte ali, na verdade, até resolver a questão de como iria ser feita a recuperação do calçamento. Da mesma forma, a gente já tinha mapeado antes com foto, numeração, né, eu tinha codificado algumas pedras. Essas foram voltando mais ou menos à sua posição original, né, redesenhamos de novo a capistrana, aquele eixo da rua, e as outras foram colocadas aleatoriamente onde se encaixavam melhor. Né, e o calçamento foi recuperado. Eu tenho que relacionar a ladeira com a vida que a gente tinha no passado, que era uma vida mais pacata, mais tranquila, uma vida quando a cidade ainda não enfrentava essa diversidade difícil de hoje em dia, que é a poluição através da extração do minério de ferro, também da industrialização, né, são minas, grande quantidade de veículos que estão na cidade de Congonhas hoje. Isso provoca, sem dúvida nenhuma, uma agressão muito grande ao meio ambiente, onde as autoridades lutam para tentar reverter esse quadro, mas a gente fica muito preocupado, porque o objetivo das empresas é extrair cada vez mais minério, e isso, sem dúvida nenhuma, provoca uma situação bem adversa. Então, vendo a vida antiga que a gente tinha, a vida tranquila, sem poluição, uma cidade preservada, o que lamentavelmente nós não temos assim como um todo, a gente fica sem saber e sem determinar se a qualidade de vida de Congonhas aumentou, ou melhor, melhorou ou piorou. Se considerarmos as possibilidades de emprego, as possibilidades de estudo, as possibilidades de assistência médica e assistência social, então nós vamos concluir que a cidade de Congonhas melhorou bastante nesse aspecto nos últimos tempos. Mas se considerarmos o problema da violência, o problema da poeira, o problema dos custos, da moradia que aumentou, a gente vai entender que a cidade de Congonhas deu um passo atrás. Então, qual o grande desafio de hoje? É compatibilizar esse desenvolvimento da cidade de Congonhas com a correção, vamos dizer assim, com esses problemas que nos afligem no momento. Todo mundo gostaria de morar numa cidade que tem uma qualidade de vida, sem poeira, sem sujeira, sem mineração, mas infelizmente Congonhas, né, nós estamos no quadrilátero ferrífero. A maior riqueza nossa são as minerações hoje que nós temos ao nosso redor. E hoje uma Congonhas é uma cidade assim, muito suja, justamente por causa das mineradoras. Ficam no alto da nossa serra, né? Então é muito difícil você preservar, conservar uma cidade limpa, por causa nós temos que conviver com as mineradoras, né? Em relação à qualidade de vida, é que essa ladeira, ela vem nos lembrar o tempo todo que a gente tem uma história, que a gente tem um passado,
né, que a gente tem antepassados também e que é importante a gente preservar isso. Então é uma lembrança viva e a gente percorre essa ladeira. Ela nos remete à questão do turismo, que é a indústria sem chaminés. Se a gente conseguir potencializar ações que possam reverter economicamente para os munícipes, seria fantástico. Por exemplo, intensificar as ações de visitas, conseguir levar o turista até a ladeira e contar essas histórias da ladeira. Eu garanto que a ladeira seria um chamariz, seria uma ferramenta para segurar o turista por mais tempo em Congonhas, né? Ele vai ficar mais tempo em Congonhas e vai conhecer um pouco mais da nossa história através daquelas pedras que para muita gente não tem valor. Porque eles dizem, é um monte de pedra velha. É um monte de pedra velha, ele está cheio de histórias e que o turista com certeza gostaria de ouvir. Nós temos que ver a qualidade de vida não apenas como um bem-estar. Nós temos que buscar também o bem-viver. O que é o bem-viver? É o bem-viver social, é o bem-viver humano, é o bem-viver psicológico, o bem-viver religioso, é o bem-viver também do ponto de vista em que a pessoa ela se sinta feliz, ela se contemple e ela também procure valorizar aquilo que está ao seu redor. Então, neste sentido, a qualidade de vida está em que nós possamos também dar a esta ladeira e a toda a cidade de Congonhas uma qualidade de vida importante. Nós temos que superar, por exemplo, uma mineração que explora a nossa terra e que pesa todas as horas, a cada hora, 2 toneladas de poeira sobre a nossa cidade, prejudicando a nossa arte, sobretudo a nossa saúde. Também a qualidade de vida no sentido de valorizar a própria vida das pessoas, porque infelizmente muitas pessoas ficam doentes, ficam com vários problemas, tanto física quanto psicologicamente. Então a qualidade de vida está também nessa busca de saber viver e saber conviver com o outro, com as nossas organizações e saber viver realmente. A sociedade do bem viver faz-nos com que nós tenhamos esta condição, esta corresponsabilidade de valorizar a nossa terra, de dar à nossa terra o valor que ela merece, no sentido de que ela precise se perpetuar e continuar viva. Então a nossa cidade é o que nós fazemos dela. Uma vez se perguntava um grande presidente, o que o país poderia fazer pelo seu povo? Ele respondia o contrário, olha, o que você pode fazer pelo seu país? Então, também podemos nos perguntar, o que eu posso fazer pela minha cidade? Ecologicamente falando, ambientalmente falando, socialmente falando, até mesmo religiosamente. O que eu posso fazer para que a minha cidade ela seja uma cidade bonita, em que se viva bem, em que as pessoas se respeitam e que nós também preservamos o meio ambiente, isto é, o meio ambiente humano, tanto o meio ambiente das árvores, da água, do ar, e o meio ambiente das pessoas saberem se cumprimentar, conviver. Há um autor francês chamado Exupéry, em sua célebre obra O Pequeno Príncipe, que nos inspira. Só amamos aquilo que conhecemos. É necessário conhecer um pouco do desenvolvimento histórico da cidade para pensar políticas públicas adequadas para a população. Isso vai gerar uma qualidade de vida maior, que não se baseia apenas nos serviços básicos de atendimento à população, mas também em estratégias de preservação de um patrimônio material e imaterial que a cidade de Congonhas possui.